dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos andando porque nós temos que terminar essa lição hoje, porque temos a assembleia logo depois, então não podemos mais nos delongar. Hoje é a nossa aula número 26, onde a princípio nós pensamos em terminar a lição 12, já começar a 13, mas confesso que estudando ontem essa lição, reestudando, relendo, penso que vai ser meio difícil conseguirmos esse intento. Nós temos um texto no início da lição número 12, gostaria de lê-lo com os irmãos. Pode passar aí, por favor, esse texto aí, 1 de João 2, 3 e 4. Vamos lá, juntos? Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. No espírito desse texto, quero convidar-nos a nós orarmos diante dessa lição, cujo o próprio título já é confrontação em si, né? Obediência. Orar que Deus nos ajude em estudar sobre isso, se torne um desejo nosso assim viver e assim praticar. Oremos. Deus querido, obrigado pela tua palavra, que é eterna e que sempre vem corrigir-nos, mudar o nosso curso para aquilo que é a tua vontade. Abençoa-nos, ó Deus, essa manhã com o teu Espírito Santo. Enche nossas mentes e corações, direcionando-nos ao entendimento da tua palavra, um entendimento que implique em mudança de mente, em mudança de atitude, de procedimento, para nos conformarmos àquilo que o Senhor vai nos falar. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, tem um parágrafo de introdução também, antes de nós irmos lá para onde paramos. Obediência é a atitude que se espera de um cristão em relação ao seu Senhor. Mas obediência significa muito mais do que seguir um conjunto de regras. Nesta lição estudaremos o que significa ser obediente, as áreas da obediência e alguns dos resultados da obediência. Então, boa parte disso aí, é claro, nós já cobrimos. Nós estamos lá no ponto número 5, para onde eu peço a sua atenção, na página 122, não é isso? Onde nós vamos falar hoje, 5 Romanos, promessa e bênçãos da obediência, ok? Se porventura, e sabe lá Deus por quais motivos você perdeu as 2 aulas anteriores em particular, é necessário para que você tenha uma completa compreensão do que nós estamos falando aqui, do que nós estamos tratando aqui, ok? Letra A. Aliste algumas bênçãos que nos são prometidas se obedecermos aos mandamentos de Deus. Os textos são autoexplicativos, mas vamos lá. João 15, versículo 10. Áudio, microfone, pode deixar ligado. Oi. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. A primeira palavra aí é amor, e permanecer no amor, meus irmãos, é a ideia de estarmos dentro de um relacionamento como deve ser com o nosso Senhor, porque já falamos muitas e muitas vezes, amor não é sentimento. É muito bonito ficar cantando uma coisa para o Senhor, mas o que Ele espera de nós é uma atitude de obediência, como o próprio versículo já deixa claro. Então, amor seria a palavra-chave do número 1, número 2, João 15, 14, o mesmo texto, só um pouco abaixo. Se vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. A palavra é amizade, certo? Verdadeira amizade com o Senhor implica em obediência. De novo, o Senhor ele quer uma coisa prática, não quer uma coisa de boca. Ele não quer algo que seja apenas falado, mas algo que seja vivido. E finalmente, número 3, também João, mas na primeira carta de João, 3, 22. E recebemos dele tudo o que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Para continuar com a letra A, amor, amizade, eu coloquei atenção. Você vai ter a atenção, a resposta do Senhor em oração, se você obedecer os seus mandamentos. Agora, só um minutinho, irmãos. Deixa eu entender aqui, Deus. Se eu obedecer, eu posso esfregar a lâmpada mágica que o Senhor vai responder o que eu quiser? Alguém acha que é isso que esse texto está falando, irmãos? O nosso Deus, porventura, vai responder alguma coisa contrária à sua vontade? A resposta é não, viu? O espírito desse texto é o mesmo lá do Salmo 37, versículo 4.
agrada-te ou deleita-te no Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Então, preste atenção, irmãos. Se eu estou obedecendo os mandamentos de Deus, se eu estou me deleitando no Senhor, o texto de Salmo, a minha vontade está se acomodando à vontade dele. Então, quando eu fizer uma oração, eu vou ser, pelo Espírito, levado a orar de acordo com a vontade de Deus. Entendeu a diferença? Então, esse pessoal que um tempo atrás ensinou, não dá nem para chamar de heresia, irmãos. Heresia na época de Ário, que questionava a divindade de Cristo, né? Essa é heresia raiz, heresia pesada. Esse pessoal que inventou essa asneirice de ficar decretando isso, ordenando Deus, né? Dizendo, Senhor, eu não aceito. Isso é tão infantil que não merece nem ser chamado de heresia, sinceramente. É um desrespeito com uma heresia decente chamar esse trem de heresia. Mas isso é tão absurdo porque vai contrário àquilo que a palavra de Deus coloca num texto tão simples assim. Um texto que trata simplesmente do fato de que Deus, e outros também, responde à nossa oração. Mas a nossa oração precisa estar em conformidade à vontade do Senhor, certo? Até o próprio Senhor Jesus ensinou isso no jardim de Getsêmani, ok? Muito bem. Letra B. A que Jesus compara a vida de uma pessoa que ouve e obedece a sua palavra? Esse é o famoso e conhecido texto de Mateus 7, 24 a 27. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras, e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então, carece de um pouquinho de explicação esse texto, porque as normas de construção civil naquela época não eram como hoje. Por exemplo, o cimento, como nós conhecemos, ele ainda não havia sido inventado. Eu confesso que eu nunca pesquisei, nunca quis aprender o que realmente é o cimento, mas ele é uma mistura de alguns produtos, né? Ele não sai da pedra pronto ou qualquer coisa assim. Ele é uma massa industrializada para fazer liga, né? Para juntar as coisas. Na época não tinha isso, não tinha estrutura de ferro. Então, a sua ideia de casa hoje não é a mesma daquela época. Qual o problema daquela época? Por falta de meios de fazer essa estrutura, eles tinham que cavar até encontrar a pedra, a rocha, o leito de pedra, certo? Cavar um buraco ali e colocar uma fixação ali, uma âncora, para que a casa pudesse ficar firme. Então, se tivesse 5 metros de areia, o certo seria cavar 5 metros de areia. É claro, provavelmente nem todo mundo fazia isso. E aí ele fala, você é um tolo, porque se vier uma enchente, a sua casa vai sofrer a erosão da camada de areia de terra embaixo e ela vai cair. É simples. E Jesus faz, como ele sempre tem essa habilidade, a comparação perfeita de dizer, essa é a atitude de edificar sobre a areia de quem ouve as minhas palavras e não as pratica. Por quê, irmãos? Porque a gente no boletim de hoje, né, aliás, nossa igreja chama aquele trem de tudo quanto é nome, né? Jornalzinho, informativo, é boletim. O boletim de hoje tem um artigo na capa cujo nome é Pastoral. E na pastoral do boletim de hoje eu vou tratar um pouquinho sobre isso, sobre como princípios bíblicos, eles não estão lá para que a gente tenha uma uniformidade de comportamento. Essa não é a ideia de Deus atrás dos princípios bíblicos, mas que nós possamos ter ou experimentar os resultados desses princípios bíblicos. Quando nós pagamos para ver, será que é mesmo? O Senhor falou, né? Mas deixa eu ver o contrário. A gente sofre as consequências, a gente paga o preço disso, certo? Então, quando Deus fala dos perigos de determinado pecado, ele vai, embutido naquele aviso estão as consequências daquele pecado, ok? Então, o edificar a casa sobre a rocha, ou ouvir a palavra de Deus,
e manter a sua casa em pé, a sua vida, é vivê-la segundo princípios bíblicos. Faça isso, que vai acontecer isso ou aquilo segundo a vontade de Deus, certo? Então, algumas pessoas, até bons parentes, meus irmãos, pegam às vezes princípios que se aplicam a determinada dispensação, ok? Por exemplo, a dispensação da lei em particular, e aplica a nossa vida hoje na dispensação da graça. É importante salientar, meus irmãos, que a salvação sempre foi pela graça mediante a fé. Sempre. De Gênesis e Apocalipse nunca houve salvação por lei, por obras, por bondade, por nada. Certo? Sempre foi graça e fé. Ok. Contudo, determinadas bênçãos circunstanciais estavam debaixo da lei mosaica. Vou falar duas, meus irmãos, que Israel não experimentou porque desobedeceu. Prosperidade e... eu esqueci o termo que se fala. Fertilidade. Pronto. Prosperidade e fertilidade. Não vou lembrar agora a referência, irmãos, mas o texto fala que eles seriam... É aí que entra a história do ser cabeça e não cauda. Lembra? Que o Senhor fala, vocês vão emprestar, mas nunca pegarão emprestado. Lembra que o texto fala sobre isso? Para quem que Deus está falando? Para Israel. Se eles obedecessem à lei. Deus fala também para eles, a sua mulher terá muitos filhos. É isso que você vê na história de Israel? Tem mulher estéril para tudo quanto é lado. As 3 matriarcas tinham problema para engravidar. Uma porque já era idosa, né? Claro. Mas por que, meus irmãos? Bem, justiça seja feita, elas estavam antes da lei. Mas ok, mesmo depois da lei, você tem Ana. Como que Ana tem dificuldade de engravidar, a mãe de Samuel, se Deus havia prometido fertilidade? Porque Israel continuamente desobedecia à lei. O cativeiro babilônico, gente, só acontece porque eles, por 70 anos, desobedeceram o ano sabático. Você lembra do ano sabático? Não obedeciam. A lavoura tinha que descansar de 7 anos. Eles plantavam todo ano. E Deus ainda falou, no 6º ano vocês vão colher o dobro, para compensar o ano que vocês vão ficar sem plantar. E eles não obedeciam. Essa foi a medida que Deus tomou para eles ficarem na Babilônia durante 70 anos. Foram 70 anos sabáticos para a terra poder... Deus até nisso é justo. Portanto, meus irmãos, a ideia de Mateus 7, 24 a 27 é essa. Você obedece e você vai colher as boas consequências na sua vida. Desobedece e a mesma ideia se aplica na forma negativa. Bem, número 6, áreas de obediência. E aí vamos analisar alguns versículos aqui. Primeiro, na letra A, Mateus 28, 20, o que todos os cristãos devem aprender sobre os mandamentos de Cristo. Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. O texto é claro, que nossa obrigação, meus irmãos, indo, é pregar o evangelho e ensinar as pessoas a obedecer a tudo que o Senhor tem ordenado. Isso, inclusive, é uma coisa importante, que é um argumento a favor da pregação expositiva. Sem a pregação expositiva, eu me refiro em lectio contínua, em livros inteiros, muitos pastores vão passar 40 anos de ministério e não vão falar de alguns textos. Eu fiquei 1 década na mesma igreja. 1 década, isso é um tempão. Isso são 500 domingos. 520 domingos, na verdade. E muitos textos nunca foram tratados na nossa igreja, na minha igreja onde eu cresci. Os irmãos que têm mais tempo de vida cristã e já participaram de outras igrejas, devem ter experimentado a mesma coisa. Para todo pastor é um parto descobrir o que pregar no próximo domingo. Não é, Marcelo? É difícil, você fica... Eu já tive situações de sábado à noite, eu estava desesperado. Meu Senhor amado, o que eu prego amanhã? Porque você simplesmente não consegue pensar em algo. A enorme vantagem de lectio contínua, eu sei exatamente o que eu vou pregar domingo que vem. Pegando o texto, cara. E aí, cumpre-se o que você acabou de ouvir,
e cumpre-se também o que Paulo falou, de ensinar todo o conselho de Deus. O pastor John MacArthur, que é o autor do nosso material, né? É autor ou é compilador? Nem lembro agora. John MacArthur e equipe. Então, fez parte. Ele levou 40 anos para pregar o Novo Testamento. Eu não sei se... Porque ele preferiu pregar só o Novo Testamento, ocasionalmente o Antigo, e tendo terminado, recentemente, ou de uns anos para cá, ele tem pregado o Antigo. Ok, eu prefiro fazer outra forma. Como os irmãos bem sabem, a gente aborda um livro do Novo, fizemos Atos, e agora estamos fazendo Gênesis. Pela lógica, voltaremos para o Novo Testamento um dia. O andar da carruagem esse dia vai demorar um pouquinho. Mas o meu ponto, meus irmãos, é que fica texto de fora. Se a gente escolher para pregar só os nossos textos preferidos ou os mais fáceis. Eu me lembro quando nós pregamos em Marcos, e eu passei pelo texto sobre divórcio, e num grupo de pastores, a gente sempre troca ideia lá. Irmãos, o que os irmãos acham de tal e tal coisa no tal texto? Agora mesmo, eu coloquei para eles uma questão sobre o que vocês acham desse texto, dessa forma ou daquela. Então, troca ideia, é muito bom. E eu coloquei uma questão, e a maioria que se manifestou falou assim, olha, eu ainda não preguei nesse texto, alguns com 10, 15 anos de ministério. Porque é normal, meu irmão, é um texto complicado, polêmico. Acho que domingo eu vou falar sobre aquele texto difícil lá. Dificilmente o pregador vai por esse daí. Mas, Mateus 28 deixa claro que nós devemos ensinar tudo o que o Senhor nos deixou. Então não temos escolha do que é mais ou menos agradável. Bem, continuando, letra B. Vamos ler cada versículo abaixo, vai ser uma seleção, né? E o primeiro vai ser Colossenses 3:20. Vamos ver quem deve obedecer em relação a quem e a razão da obediência. Filhos, obedeçam seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Bem, a quem o texto está ordenando? Obviamente, aos filhos. E a quem eles devem obedecer? Aos pais. E diz o texto, porque isso é agradável ou isso satisfaz ao nosso Deus. A questão de obediência, meus irmãos, é óbvio, ela vai variar ao longo do tempo. Mesmo um homem adulto como eu, esse versículo ainda se aplica à minha vida. Não no sentido de que meu pai vai ligar e dizendo assim, olha, eu quero que você faça isso ou aquilo na sua própria casa. Então, os princípios bíblicos, eles vão se encaixando perfeitamente. E aqui vale, é claro, no meu caso, no caso dos irmãos adultos e casados aqui, se aplica Gênesis, quando diz, deixará pai e mãe e serão uma só carne. Então, é óbvio que a gente não vive numa estrutura de clã, onde um patriarca vai dar ordem para os outros homens do clã o que fazer ou deixar de fazer. Não é assim que funciona. Mas, tanto esse como o texto sobre honrar pai e mãe, eles não caem, eles não são derrubados no momento que você se casa. Eles apenas vão se adaptar a como você vai aplicar aquilo. Contudo, o grande problema não é nem aí. Eu vejo que com a idade a gente até, geralmente, é o que eu percebo, ganha certa maturidade, a forma como nós vemos nossos pais, a gente percebe, porque provavelmente estamos cometendo os mesmos erros, né? Que eles tinham as suas limitações, mas fizeram o melhor trabalho que puderam e a gente cuida, a gente trata, pelo menos é o testemunho grato que eu tenho de pessoas ao meu redor, como têm cuidado e zelado e honrado seus pais. O grande problema que a gente vê hoje, meus irmãos, é nas gerações mais novas. Mas, em parte, esse problema começa na geração anterior. O pecado, ele está dentro da criança. Mas como ele vai se manifestar, particularmente no relacionamento com os seus pais, é um equilíbrio entre a responsabilidade do bebê, da criança, do junior, né, que é antes da adolescência, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, mas também uma participação dos pais. É interessante, meus irmãos, que muito semelhante ao texto que nós vamos ver hoje na mensagem da noite, nem um lado e nem o outro pode dizer, Senhor, eu sou um menino mal criado, respondão e não faço nada em casa para ajudar, porque o pai que o Senhor me deu não cola. Mas eu também não posso dizer assim, meu Senhor, eu tentei ter o melhor, mas também com a índole desse menino, não cola.
A responsabilidade é de cada lado. E o versículo é pleno. Obediência. Então, filhos, pequenos, menos pequenos, nem tão pequenos mais assim, como diz na minha terra, enfia a sua viola no saco, baixa a sua cabeça, bate continência e obedeça. Não tem questionamento aqui, não tem mais. Não me venha com mais, você não conhece o meu pai, você não conhece a minha mãe. Preste muita atenção na mensagem hoje à noite, porque você provavelmente já usou essa desculpa, nunca mais usará na sua vida. Porque Deus não está interessado nos seus sentimentos, Ele está interessado nos fatos. E os fatos da vida é que nós devemos honrar e obedecer àqueles que nos doaram a vida. Ponto. Não tem para onde correr nisso daí não. Interessante, meus irmãos, que a gente vê uma fragmentação da nossa sociedade. Vi um vídeo lamentável outro dia, uma mãe foi confrontar o seu filho já, não era adolescente, era um jovem, porque ele estava fazendo algum tipo de cyberbullying com moças, meninas, mulheres, eu não sei, e ela foi confrontá-lo e tal, e ainda levou a filha para gravar. Acho que a irmã às vezes, mãe, mostra para ele, grava com satisfação, né? Mas o vídeo é uma tristeza, você vê a perda de autoridade, a perda de respeito. Inclusive, irmãos, na leitura, eu já estou em Romanos, na leitura vai falar sobre isso, na leitura em Romanos capítulo 2. Vai falar sobre problemas de relacionamentos sexuais ilícitos e tudo mais, mas mais adiante vai desobedientes aos seus pais há 2000 anos atrás. E só vem piorando drasticamente. Letra B. Efésios 5, 22 a 24. Mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aqui o texto está falando a esposas, e a obediência é a quem? O seu próprio marido, e a razão. O marido é a cabeça da esposa, e aí a gente pode pegar carona no outro texto de Paulo, onde ele fala que Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça de todo homem, o homem é a cabeça da mulher. E aí diz como a igreja obedece a Cristo. Irmão, se eu pegar esse texto aqui e eu colocar em 2 grupos que eu participo no WhatsApp, eu participo desses grupos de classificado, às vezes quando eu tenho que postar alguma coisa, mas esse grupo classificado em Boa Vista virou, na verdade, grupo de debate. O pessoal coloca cada 10 posts, 5 são anunciando alguma coisa, 5 são alguma coisa que o pessoal quer colocar lá. Agora, inclusive, é sobre política, né, e tal. E eu participo, porque já estudei no grupo de acadêmicos da Universidade Federal de Roraima. Se eu pegar esse texto e colocar lá, o mundo implode. Meu amigo. Mas sabe o que é mais triste, irmãos? Em muitos meios evangélicos também. Eu participo de um grupo de batistas, deve ter mais de 10 ou 20 mil pessoas naquele grupo lá. Se eu colocar esse texto, tem gente que não vai dizer assim, esse texto não vale, mas vai assim, mas vai ter um monte de mais. E é óbvio que o texto, irmãos, não está falando sobre dominação. A gente tratou isso um pouco já em Gênesis, vai tratar um pouco mais no texto de hoje. O texto não está falando sobre isso. O texto não está falando nem muito menos de valor intrínseco humano. O texto de Gênesis deixa claro a igualdade de valor humano entre homens e mulheres. O texto aqui, por outro lado, está falando sobre função, sobre hierarquia. Esse é o grande problema, meus irmãos. O mundo colocou a mentira do igualitarismo. O que é o igualitarismo? Inclusive, como todo termo que a pessoa cria, ele é bonito. Ele vem de uma ideia legal, em que homem e mulher estão em pé de igualdade no casamento. Isso não é o que o texto está falando, é só você ler. É só você ler Gênesis capítulo 3. Pastor, mas eu tenho dificuldade com isso. Eu aposto que tem, porque você está sendo bombardeada e bombardeados também desde que você nasceu
pelo movimento feminista. Tudo transpira isso. Você não consegue fazer um filmezinho de ação sem colocar isso. Essa semana assisti o novo filme do Netflix sobre a irmã do Sherlock Holmes. Meu amigo, da primeira à última cena, só faltou eles colocar de forma errada aquela cena daquela mulher assim, sabe? O pessoal usa. Tem nada a ver. Pesquisa a história daquela mulher. Tem nada a ver com o feminismo. Mas elas gostam de usar aquilo lá, né? Mas do começo até o final. E aí colocam, claro, uma sociedade opressora, misógina, machista, em que em alguns pontos, sim, era outra manifestação do pecado no ser humano. Mas que, por outro lado, não é a única expressão que existe em relação à posição de homens e mulheres que tem nem na sociedade e muito menos na igreja. Agora, o texto vai continuar, meus irmãos, e não vamos tratar, mas é importante lembrar o outro lado. E aí, de novo, dando spoiler da mensagem de hoje, né? É uma eterna troca da guerra civil. Na cabeça de muitas mulheres se eu tivesse um marido que agisse assim, 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 então na cabeça dos homens eu até seria o líder que Deus quer. Se a minha esposa fosse, e cada lado se esconde atrás dos erros do outro, que é a clonagem do texto de hoje à noite. Dá para um spoilerzinho, né? Você comeu o que eu falei para não comer? Eu comi, mas foi a mulher que o senhor me deu. No caso, a mulher ali não vai fazer alguma acusação contra o homem? Porque nesse caso em particular estava meio complicado até de fazer alguma coisa, mas isso tem se perpetuado como desculpa para todo o sempre. Ponto aqui, meus irmãos, é que a palavra de Deus é clara, mas ainda assim eu me lembro que na primeira, na segunda, não lembro, turma do Tito 2, uma irmã veio aqui à frente, formatura, e disse assim: eu entrei nesse curso achando que ia aprender mais alguma coisa e tal, sempre a gente aprende, mas eu já conhecia bastante, mas eu me descobri feminista e não sabia. Talvez, irmãos, homens, varões de sexo masculino, cromossoma XY, talvez se você estudar mais sobre o papel do homem, você vai se descobrir um banana ou um machista e você não sabia. O grande problema, irmãos, é que nós lemos esse texto dizendo assim, é verdade, mas não percebemos que eu não estou nesse texto. Ele não está refletindo o que eu vivo. Ele é uma daquelas noções bíblicas que eu sei por alto, mas não sei essencialmente. E a gente faz isso com muito texto a propósito. Tenho certeza absoluta que com alguns erros você consegue citar Mateus 28. Nem que seja na versão mais conhecida, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ensinando. Você prega, você cita direitinho. Viver é outra história. Sermos crentes missionários é outra história. Portanto, irmãos, é um texto que confronta algo muito próximo de cada um de nós, solteiros e casados, na verdade. Bem, no mesmo contexto, Paulo vai falar com outro tipo de relacionamento de obediência em 6, de 5 a 8, Efésios. Escravos, obedeçam seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Então, nós já explicamos muitas vezes, irmãos, sobre a questão da escravidão no primeiro século. Falamos, inclusive, que a boa parte dos escravos, na verdade, eram pessoas que não tinham mais bens ou forma de se sustentar e encontravam uma maneira de sobreviver se colocando a serviço de famílias mais ricas e assim por diante. Então, já falamos várias vezes que você tire da sua cabeça a ideia
do Brasil colonial, não é isso que o texto está tratando, ok? O ponto que nós extraímos desse texto 2000 anos depois é a questão de liderados e líderes, certo? Especialmente, eu posso dizer hoje, nas relações civis que você possui. Alguém falou uma coisa assim, que é quase possível alguém não ter uma pequena nata da população, mas todos nós temos um chefe. A não ser que você seja completamente autônomo, mas a maioria esmagadora de nós presta obediência a alguém. Um gerente, um coordenador, um supervisor, um patrão, um empresário, um comerciante, alguém. E essa relação deve refletir também algo feito para a glória de Deus. Pouco importa qual seja a índole daquela pessoa. Nós vamos aplicar um princípio de submissão do primeiro século às relações que nós temos hoje. Não é, obviamente, de escravidão, muito pelo contrário. É uma relação até de obrigações, apesar que os senhores daquela época também tinham obrigações para com seus escravos, mas de obrigações que estão, inclusive, protegidas em lei. E o mais interessante, meus irmãos, é que a gente precisa lembrar que o nosso Deus, ele não erra. Então, se porventura você foi colocado por Deus em determinado emprego, quer que as pessoas daquela empresa, os seus superiores, sejam justas ou não, isso também estava debaixo da direção de Deus. Concorda? Você orou, Deus abriu a porta, aí depois você vai bater de novo na porta de Deus e vai dizer, Senhor, eu lhe pedi um emprego, mas eu esqueci de mencionar, eu queria com um chefe legal. E às vezes no plano de Deus não está incluído um chefe legal. Não está incluído que eu tenha que ser hiper bem tratado, que quando eu chego na empresa assim, agora meu dia está melhor porque você chegou, funcionário amado. Não. Mas o princípio permanece, de obediência e submissão. Indo para o ambiente de igreja, meus irmãos, Hebreus 13, 17... Obedeçam aos seus líderes e submetam-se às autoridades deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria, não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Bem, o texto está falando, é claro, com a igreja em termos gerais, né? Termos gerais, e está falando sobre obediência à liderança das igrejas. Então você vê que no primeiro século, mesmo um povo hebreu que estava acostumado a ter líderes sobre si, certo? Mesmo naquela época, eles tinham, antes de se converter, os líderes religiosos do templo, mesmo que morasse fora de Jerusalém, os líderes da sinagoga, então eles sabiam que era liderança. Eles ainda assim precisavam ser alertados. E aí o autor de Hebreus diz que eles vão prestar contas a seu respeito. Irmãos, vocês não sabem o peso para mim dessa frase aí. Então, isso literalmente deveria ser um alerta para cada líder espiritual. Eu não acho que aqui está tratando apenas de pastores, mas é claro, ou presbíteros, bispos, pastores, né? Todos os termos são equivalentes aí. Mas todo aquele que tem a responsabilidade sobre a vida espiritual de outrem, olha aí, que eles prestarão contas. Não tenho a mínima ideia como isso acontecerá. Vai ter uma fila diferenciada os pastores e líderes espirituais para ele fazer essa parada, não sei. Tenho a mínima ideia de quando isso acontecerá, mas que o texto fala isso, fala. Mas o texto também fala, meus irmãos, que a submissão à liderança ajuda que eles façam o seu trabalho com alegria e não lamentando. E eu já tenho tempo suficiente, meus irmãos, de vida espiritual e de ministério para ter visto muitos pastores. Eu já conheci muitos irmãos, pastores que já desistiram do ministério. E quando você vai investigar, quando você vai perguntar, uma boa parte deles cansou de mordida de ovelha. Acredite, meus irmãos, lobo você espera que morda, mas ovelha... E aí cansaram. Eu tenho uma opinião pessoal sobre isso, meus irmãos, porque eu levo muito a sério a questão de chamado, mas eu entendo o que passa na cabeça desses homens. E aí o texto fala para que não seja para eles um fardo. Ao meu ver, irmãos, há como
se livrar desse fardo no meu relacionamento com o Senhor, no relacionamento de cada um com o Senhor. Não obstante, isso não anula a culpa de igrejas que esmagaram homens de Deus. Eu tive um conhecido que hoje está muito bem numa outra igreja, que a igreja fez o que pôde, aprontou, os líderes se levantaram lá, aprontaram com ele e tal, a ponto até de finalmente demiti-lo. E aí eu conheço algumas pessoas da igreja que ele está hoje. E aí ele conversando comigo, eu fico pensando assim, ele falou assim, engraçado, né, pastor? O desdém de uns é o lucro de outros. O que ele estava falando? Não cuidaram do pastor fulano lá, melhor para a gente. Estão felizes da vida, expositor da palavra, cara que ensina bem, bom conselheiro. Mas sabe por que não quiseram lá? Porque ele estava falando verdades que a igreja não queria ouvir. Aí preferiram mordê-lo. Não sei o que aconteceu com aquela igreja, não sei quem Deus mandou para lá. Talvez até um pior como juízo. Mas o meu ponto aqui, meus irmãos, é que o ataque a lideranças espirituais é a mesma coisa que você atacar o bombeiro que está tentando, o salva-vidas que está tentando lhe salvar de um afogamento. Você se prejudica. Você atrapalha a pessoa que deveria estar ali para auxiliar você espiritualmente e em qualquer outra área na sua vida que você necessitar. Isso aqui é muito, muito sério. Infelizmente, também há o lado do abuso. Muitos líderes e pastores usam desse texto ou textos semelhantes para exigir se comportar para com as suas congregações de uma maneira despótica. Inventaram, é claro, a besteira do ungido do Senhor, né? É besteira quando aplicada a pastores. Na dispensação da graça, da nova aliança, todos nós somos ungidos do Senhor. A igreja é. 1 João vai falar 2 vezes, você já tem a unção do alto. Já deixa claro quem nós somos. Não tem essa diferenciação, meus irmãos. Paulo foi atacado, eu já passei agora há pouco por 2 Coríntios na leitura. Alguns dias atrás. Paulo foi atacado e em nenhum momento ele puxou a cartada do ungido do Senhor. Engraçado, né? E era apóstolo. Ele realmente, no plano de Deus, estava numa categoria diferenciada do resto da igreja. E nem assim ele usa... Você sabe com quem vocês estão falando? Ele não usa, ele podia ter usado. Ai daquele... Podia não. Se fosse verdade, né? Ele podia ter usado. Ai do que tocar no ungido do Senhor. Texto completamente fora de contexto na fala de Davi lá em relação a Saul no Antigo Testamento. Romanos 13:1, irmãos. Vamos agora para uma esfera maior na sociedade. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Muito bem. A quem se aplica? Todo mundo, todos nós. Está se referindo principalmente a autoridades civis. E a razão foram estabelecidas por Deus. Eu acho, meus irmãos, que o maior exemplo que você pode pegar disso é Jesus diante de Herodes e diante de Pilatos. Pilatos, inclusive, dá uma de... né? Você não sabe que eu tenho autoridade para mandar soltar e mandar prender? Você não sabe que eu tenho autoridade de matar e deixar viver? E Jesus responde placidamente: nenhuma autoridade você teria sobre mim se do alto não tivesse sido dada. Então, vê, meus irmãos, Jesus respeita até mesmo a autoridade de um homem ímpio, detalhe, né? E que estava querendo fazer mal a ele mesmo, ao próprio Senhor. Então, como é que isso se aplica na nossa sociedade hoje, meus irmãos? Nós somos governados por homens ímpios. Com raríssimas exceções, são homens que não possuem nenhum relacionamento com o Senhor. E ainda assim, não deve sair da boca de um cristão besteiras como saíram durante os últimos 4 anos
de que o presidente que acabou de provavelmente perder não era presidente dos Estados Unidos. Not my president. Não é meu presidente. Sim, é. Deixa de ser leso. Como também, se sair da boca de cristão agora, se provavelmente ele se perdeu e a oposição ganhou, a mesma besteira. Durante pelo menos 8 tantos anos aí, nós tivemos um governo que particularmente não sou muito fã. Mas ambos os presidentes anteriores, os 3 anteriores, eram nossos presidentes. Ponto. Votou, não votou. Não quer ver a democracia? Tem umas opções. Cuba, Coreia do Norte, eu soube que é linda nessa época do ano. Mas não é... Porque é engraçado, irmãos, a gente quer a democracia até certo ponto. Então, você precisa afirmar, sinceramente, minha prefeita, meu governador, meu presidente, meus deputados, meus senadores. Até o que esconde dinheiro dentro, enfim. Todos. Porque é a estrutura da sociedade que a gente vive hoje, irmãos. E o nosso papel é de oração por essas pessoas. De interceder por elas. E é claro, no poder da nossa sociedade, certo? Quando o tempo certo, inclusive é domingo que vem, você escolher melhores representantes. Sabe, irmão, de bom tempo para cá, desculpe aqui abrir o parênteses, eu tenho a grata satisfação de não ter jogado meu voto fora. Mas sabe por que a gente faz isso? Ou vota errado? Porque você não se envolve, você não pesquisa. Já é fato comum e folclórico que o brasileiro não lembre quem votou na última eleição. Quem você votou para deputado estadual, federal e senador? Você lembra? Pois é. E para os cargos maiores? Você lembra quem você votou para governador? Para presidente? Presidente é mais fácil, né? Porque a polarização e a polêmica estava grande. Mas entende o que eu quero dizer? Você sabia que você pode mandar e-mail para o seu deputado, senador, etc.? Sabia disso? A maioria dos brasileiros não sabem. Ia ser votado agora, mas parece que foi derrubado, a obrigatoriedade do ensino de ideologia de gênero nas escolas. Oi? Foi derrubado, né? Eu me pergunto, em vez de ficar fazendo post no Facebook, quantos entraram no site do seu deputado, do seu senador, para dizer, quer dizer uma coisa ao senhor, se votar a favor, perde meu voto. Eu fiz isso com o deputado estadual que eu votei, não agora, uma certa legislação, porque estava em discussão uma questão, não lembro agora, a respeito de casamento, e enfim. Porque para pensar, meus irmãos, o que político gosta mais do que voto? Hoje em dia, dinheiro, é claro, eu entendi, mas isso é outra questão. Vocês estão rindo de quê, irmão? Isso é um assunto muito sério. Político gosta de voto. Ele vota com o pulso no batimento eleitoral da população. Essa é a razão por que algumas pautas estão sendo usurpadas pelo STF, porque o legislativo não tem coragem de votar. Porque se votar, perde uma parte dos votos. Por exemplo, a questão do aborto. Por que muitos não colocam para votar no legislativo? Porque eles sabem que vão perder uma parte do seu eleitorado. Mas como o STF não é eleito, apontado, é indicado, aí eles pegam aquilo que não é deles, porque eles são judiciário, e acabam criando leis. Então, a gente está tudo torto, meus irmãos. No nosso país, o judiciário pode fazer o papel do executivo, do legislativo, tudo que puder. Mas engraçado, se o executivo botar o dedinho mindinho fora do seu campo, ameaça até de impeachment. Está feio na nossa democracia. Mas enfim, irmãos, no domingo que vem, até anote. Eu uso muito o WhatsApp para guardar coisas para não esquecer. Por exemplo, a data que eu dei o remédio de pulga e carrapato para meus cachorros. Eu coloco, remédio administrado do grupo da família. É ou não é? Porque aí depois eu vou lá, coloco o nome e eu vejo a data que eu dou. Coloca no seu grupo de família, provavelmente. Votei em fulano de tal, para daqui a 4 anos você lembrar. E ver o que o camarada fez.
Na atual legislação, a minha opinião civil, como diz o apóstolo Paulo, digo eu não o Senhor, mas digo eu e não o pastor, é que devia sair todo mundo e fazer uma limpa. E a mesma coisa praticamente em Brasília. Porque esse é o grande problema, meus irmãos, eles se acostumam com o cargo. Não obstante, o texto prevalece. Agora deixa eu fazer uma ressalva, irmãos, para nós como igreja. Nós já recebemos políticos aqui em nossa igreja. Não é frequente, porque eu não me envolvo pastoralmente com isso, mas já recebemos. Certo? Então vamos supor que estava lá o senador, sentado ali, Henrique Santiago, visitando a nossa igreja. E aí alguém mandou para mim ali, como sempre, o nome dos nossos visitantes. Como é que ele vai ser apresentado, irmãos? Estamos aqui a dona fulana, a dona Beltrana, Sinfrone e tal. Estamos aqui o senhor Henrique Santiago, primeira vez, muito obrigado, seja bem-vindo. Não chamo à frente, não dou a palavra, não faço referência especial. Porque se tem que fazer a ele, tem aqui também o senhor pedreiro, o senhor fulano. O que ele é lá fora, ele é porque é o seu emprego, a sua função. Aqui, ele é só um visitante. Ou algum irmão lembra alguma vez eu fazer alguma referência a cargo público de alguém que visitou nossa igreja? Lembra? Não. E continuará assim. A única diferença, meus irmãos, porque obviamente isso não acontece todo dia, é se este ou qualquer outro, até o Nove Dedos, visitasse, o presidente visitasse a nossa igreja. É uma questão de referência a uma autoridade máxima do nosso país. Mas não para dar a palavra. Culto é culto. Não se mistura as coisas. Ponto aqui, meus irmãos, é que essa é uma área muito complicada. Eu vou fechar, meus irmãos, com a questão... A gente está falando lá de cima, né? Do guarda de trânsito que você lida, com o funcionário do Detran que você lida. Romanos 13:1 vale também. Mesmo que ele pareça aquela preguiça do zootopia para lhe atender. É complicado, irmãos. É complicado lembrar desse versículo que precisamos lembrar quando nós temos o sistema público que nós temos no Brasil. A jabuticaba do Brasil, que é a estabilidade do serviço público, é um dos grandes problemas daquilo que você enfrenta hoje. Sabe o que é jabuticaba, né, irmão? Só tem no Brasil. Pode pesquisar. Só tem no Brasil. Mas ainda assim, o texto prevalece. O que deve a esposa fazer se seu marido for descrente? 1 de Pedro 3:1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se cada um a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras pelo procedimento de sua mulher. Ok, então o texto é claro, e Pedro faz até um trocadilho, né? Se ele não obedece à palavra, hologos, ele seja ganho sem palavra, alogos. Né? Então ele faz o trocadilho, claro, que deve ser pelo comportamento, pelo agir, que a mulher deve ganhar o seu marido descrente. Letra D. E quando o servo ou empregado tem um patrão insuportável, o que deve aquele servo ou empregado fazer? 1 de Pedro 2:18-19, a gente já adiantou isso um pouquinho. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de sua consciência para com Deus, alguém suporte aflições sofrendo injustamente. Então, meus irmãos, a rodinha para falar mal do chefe não é seu lugar. Motim no escritório não é o seu lugar. Do jeito que hoje as coisas estão, daqui a pouco vai ter festa de comemoração se o chefe for tirado de lá ou demitido. Não é o seu lugar, né? Então, você pode discordar, pode até inclusive reclamar diante de Deus e tal, mas a sua postura deve ser de obediência, mesmo aqueles que são, como diz aí a nossa letra D, insuportáveis.
Muito bem. Vamos para o ponto 7 agora, irmãos. Nossa atitude para com a obediência. E aí está o texto de Isaías 64:6, daqui a pouco a gente vai ler. Devemos lembrar que todas nossas boas obras fora da fé são como trapo de imundícia. Isso é Isaías 64:6. Vai perder a esgrima bíblica. Somos como impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Murchamos como folhas e como vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O grande problema, meus irmãos, é que as nossas obras, apesar de estarem manchadas pelo pecado, elas são validadas ou não pela nossa fé. Olha aí, obediência sem fé genuína de nada tem valor. É a velha história que eu conto sempre da criança, né? Filhos, menino, senta aí. Aí o menino senta, aí lá só falta ele falar, né? Por fora eu estou sentado, mas por dentro eu estou em pé. Não adianta nada, é um coração rebelde. O coração não foi transformado ali. Então esse é o grande problema, meus irmãos. Todos os textos que nós vemos sobre obediência ao Senhor e aos homens, eles incluem uma mudança de coração. Nossa obediência deve nascer de um coração de sincera fé para com Deus, ou seja, sincera obediência. Eu estou fazendo porque realmente eu creio que isso é o melhor que Deus tem para mim. Qual era a base de toda a obediência de Abraão? Hebreus 11:8 vai dizer que é a fé, certo? Vamos lá. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. A ideia da fé, aí em qualquer texto, irmão, está sempre atrelada à palavra de Deus. Ok? Então, o primeiro homem e a primeira mulher agiram em incredulidade, ou seja, falta de fé, porque não acreditaram na palavra que haviam ouvido do Senhor, bem limitadinha, certo? Não comam desse fruto porque vocês morrerão. Pagaram para ver. E aí a gente está tendo funerária hoje graças à incredulidade deles. A morte não era parte do plano de Deus para o homem. Então, a desobediência, ela vai ser sempre, meus irmãos, uma questão de eu não acredito no que Deus está falando. Falta de fé. E Abraão aí havia recebido uma ordem simples, não recebeu o plano todo, você sabe disso, lá em Gênesis capítulo 12, mas ainda assim ele obedece ao que havia ouvido de Deus, ok? Continuando, letra B, leia a parábola dos 2 filhos. Qual deles teve a melhor atitude e por quê? Mateus 21, de 28 a 32. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Ok. Então, obviamente, é uma parábola de condenação, especialmente aos líderes religiosos da época, mas a resposta à nossa pergunta é: qual o filho que obedeceu, ou o filho que teve a melhor atitude, irmãos? O primeiro, obviamente. Mas qual a razão disso? Ele falou a princípio que não queria. A razão simples, irmãos. Ele obedeceu no final das contas. O ponto dessa parábola, irmãos, é que Deus está atrás de atitude, de obediência, de prática e não de discurso. Era o grande problema dos fariseus. Eu ia falar dos filisteus, deles também, dos fariseus. Porque eles simplesmente eram da boca para fora. Irmãos, essa é o grande guarda-chuva dessa lição sobre obediência. Eu obedeço na prática ou da boca para fora? Aí hoje à noite o pessoal do louvor coloca lá a música da Aline Barros, né? Usa-me. Como um farol. É muito bonita de cantar. Isso é plenos pulmões. Usa-me, usa-me, usa-me. Aí Deus falou assim: Amém. Seja feita a sua vontade. Aí amanhã Deus começa a botar a gente no seu caminho. O irmão liga pedindo: irmão, queria
um discipulado, você pode caminhar comigo? Aí você, né, começa, eu gostaria muito, olha, gostaria muito, vírgula, mas ter que ajudar minha avó a consertar o fusquinha dela. As desculpas começam a sair da cartola. Não sei quais são as músicas que eu não leio no grupo deles que ele escolheu para hoje à noite, irmãos. Mas com certeza, se a gente fosse completamente sincero, a gente ia ter que cantar umas partes e outras. Rapaz, usa-me. Esperando passar. Para eu não cantar uma coisa que eu, de fato, não quero fazer. Essa é a essência desse texto. Eu quero ou não quero obedecer? Letra C. Usando Pedro como exemplo, como devemos responder quando a palavra de Deus parece contrária ao nosso próprio julgamento? Isso aí é o texto da pesca maravilhosa, né? Lucas 5. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Acabou? 7. 7, né? Quando pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Você deve estar se perguntando por que Pedro atendeu a Jesus nessa circunstância. Ele já conhecia? Bem, se você lembra bem, Jesus usa o barco de Pedro para falar às multidões, certo? Ele pede para poder usar como uma plataforma, ficar um pouco mais alto, né? E poder falar às multidões. Então Pedro ouviu o ensino de Jesus. Então a autoridade que ele atribui a Jesus nesse texto é uma consequência do impacto que ele teve do ensino de Jesus. Então, preste atenção, Jesus se vestia de forma normal, mas era reconhecido como um rabi. Rabi conhece muito da Torá, mas não conhece de pesca. E se por acaso ele já sabia que Jesus era filho de família de carpinteiro, ele poderia simplesmente responder: Senhor, olha só, o senhor entende muito de rolos, né, rolo da lei, e muito de madeira, mas de peixe entendo eu. Ah, pastor, mas isso seria um absurdo. Mas por que nós fazemos então? Senhor, o senhor entende muito de criar seu universo. Olha, Saturno, o senhor ficou muito bonito, ó. Então, o senhor entende fauna, flora, eu sou expert nisso daí. Mas essas coisas assim do dia a dia, entendeu? Sobre o que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer, eu entendo mais. É o que nós fazemos na prática. Porque o que deveríamos fazer é, Senhor, tem sido uma luta, eu tenho tentado, não tenho conseguido, mas mediante a tua palavra, eu vou lançar as redes. Eu vou fazer aquilo que não me tem nenhuma lógica. Eu não sou pescador também, irmãos, mas meu sogro era. E eu sempre perguntava para ele, mas por que o senhor tem que ficar de madrugada pescando? Porque ele explicou para mim uma vez, porque o peixe gosta da noite. Provavelmente é a mesma coisa no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, no lago de Tiberíades. Eles pescaram a noite toda porque era quando os peixes saíam. Estava mais fresco. E agora, quando está quente, esse Senhor quer que a gente... E ele pescou. E você sabe o resultado. Então, a obediência à palavra, meus irmãos, sempre tem os seus dividendos. Letra D. Efésios 6:6. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então nós, número 1, como devemos nos ver em relação a Cristo, nós obedecemos a todos esses princípios sobre obediência e nos submetemos a todas as pessoas mencionadas aqui, porque primeiramente nós somos escravos de Cristo. Ele mandou, está mandado. Número 2, qual deve ser a nossa atitude ao fazermos a vontade de Deus? Então, de novo, irmãos, não é sentado, mas por dentro em pé. É fazer do nosso coração, em outras palavras, sinceramente. Aliás, você conhece a história da palavra sincera ou sincero? Era a palavra veio
de estátuas que ficavam com furinhos com o passar do tempo, por causa do sol, da chuva, e eram levadas para serem reformadas. E alguns reformadores, alguns artesãos desonestos, passavam cera e depois por cima escondiam com massa a cera. Só que a cera, ela não resiste a temperaturas altas. Você sabe disso, né? A vela derrete. E aí, quando eles terminavam o trabalho, eles submetiam a cera, ou a obra, a uma chama, para ver se, por exemplo, por acaso, a cera ia derreter e mostrar que o trabalho tinha sido feito de maneira errada. Ou seja, sim, cera, sem cera. Então, a atitude correta é uma atitude que não está falsamente retocada. Olha, é a atitude que não é enganosa, mas é uma atitude que corresponde o meu coração corresponde ao que eu estou fazendo do lado de fora. Estou fazendo de maneira correta. Vamos ler Lucas 17:10, irmãos, juntos aí? Isso dá também uma acordada. Vamos lá? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Então, pastor, estou gostando tanto desse estudo, revolucionou minha vida, eu estou obediente. Beleza, servo inútil. Cartão de visita, né? Cartão profissional. Seu nome em cima, pode até botar em letras douradas, cursivas ou até góticas, se você quiser. Mas o título embaixo é servo inútil. Jesus era ótimo em marketing, meus irmãos. Só que as escolas de hoje não iam gostar. É engraçado, né? Servo inútil. Aí você vai nas igrejas de hoje, você é vencedor, você é cabeça e não cauda. Não é o que se ouve? O ego do camarada vai tão inflado que sai da reunião da igreja, do culto, a um palmo do chão, flutuando. Que foi colocado lá para cima. Não resolveu nenhum pecado da vida dele, né? Mas isso aí a gente vê depois. Importante é que você saia daqui um vencedor. Daqui não, de lá, né? Daqui se sair o servo inútil, já estamos no lucro. Para terminar, meus irmãos, número 8 aí, aplicação. E aí é pessoal, né? A gente vai ler, mas é sobre cada uma das nossas vidas. O que significa se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? É o texto de Romanos 10, versículo 1. Irmãos, esse texto é só da cabeça de Paulo, com a inspiração do Espírito Santo, é claro que poderia sair uma coisa dessa. Como é que era o Antigo Testamento? Animais morriam no lugar das pessoas, certo? Sacrifícios mortos, porque eles eram queimados, mas eles eram matados primeiro, irmãos. É importante destacar isso. Ninguém botava fogo no bichinho vivo, não. Eles eram sacrificados, inclusive havia toda uma normatização, né? O sangue separado, a gordura e tudo mais. Você lembra na leitura anual quando você passou lá em Levítico? Beleza. E aí o corpo era consumido totalmente e uma parte era consumido, era usada para o alimento dos sacerdotes. Interessante. Então, mas o sacrifício era morto. Paulo usa um paralelo e diz: vocês devem se apresentar como sacrifício vivo, ninguém vai morrer, ninguém vai ser matado, santo e agradável a Deus. Como isso se configura, meus irmãos? O que o texto vai continuar falando? Que nós devemos não nos conformar a este mundo, que é desobediente, que é rebelde, mas transformá-lo pela renovação da nossa mente. Então, irmãos, eu sei que às vezes a gente fica um pouco até de olho arregalado com o que acontece no mundo de hoje, mas é esperado. A palavra de Deus fala repetidas vezes que o amor esfriará, que o mundo vai de mal a pior. Eles falam, inclusive, sobre enganando e sendo enganados. Lembra disso? O homem sendo levado para um estado tão absurdo que ele vai ser uma via de mão dupla o engano na sociedade. E é na contramão disso que eu e você somos chamados para transformar pelo nosso comportamento. Agora, para pensar. Se eu sigo a linha de desobediência, de rebeldia do mundo, em que eu estou transformando? Em que eu sou um sacrifício? Porque ele não é só vivo, ele também é santo e agradável a Deus. Na letra B ele pergunta: o que você aprendeu sobre as consequências da desobediência?
O que aprendemos, irmãos? O que marcou o seu aprendizado esses dias? Eu poderia sintetizar da seguinte maneira: não é o que Deus quer para nós. Deus não nos quer expulsos do jardim do Éden. Deus nos quer vivendo lá em comunhão com Ele. Deus não nos quer, meus irmãos, sendo aprisionado pelos filisteus. Isso não era a vontade de Deus para a vida de Sansão. Deus queria Sansão liderando o povo, sendo um motivo, inclusive, de orgulho, de satisfação para Israel, e liderando-os contra os filisteus. Nada disso aconteceu. Em cada pecado, em cada erro, em cada queda com Q maiúsculo e com Q minúsculo que você vê na Bíblia, não é o que Deus desejava para os seus filhos. E não é o que Ele deseja para nós também. Que experimentemos as consequências da desobediência. E aí, finalmente, responda: em que áreas da sua vida Deus quer uma maior obediência? Talvez sejam áreas, meus irmãos, em que nós sejamos completamente escondidos. Talvez sejam áreas que estão claras para as pessoas que vivem conosco. De uma forma ou de outra, elas são conhecidas pelo Senhor. De novo, na mensagem de hoje, que utilidade tem se esconder de Deus? Como se esconder de Deus? Portanto, a melhor coisa que eu posso fazer, que nós podemos fazer, é pegar essa minha área de desobediência, meus irmãos, e lidar, de preferência, diariamente com isso. Diariamente. É ser aquilo que vai ser motivo da minha oração. Como falei em outra ocasião, passar menos tempo na sala de troféus, e se autoelogiando e admirado com o que você tem feito de bom, que bom, legal, parabéns para você. E gastar mais tempo na sala da tranqueira, do ferro velho, das partes quebradas, daquilo que não está funcionando. A pessoa na nossa casa, sua esposa fala assim: amor, o chuveiro tá queimado já há uma semana. Dá para você consertar hoje? Aí você responde: o chuveiro está queimado há uma semana, mas pelo menos todo dia eu estou lustrando a televisão. A sua esposa: mas a televisão não tem problema nenhum, mas está funcionando. Vamos nos concentrar nas coisas positivas. A TV está funcionando. Estamos tomando banho frio, mas o grande problema, irmãos, é que nós gostamos de ilustrar e jogar o foco naquilo que está bom, só. No nosso devocional, às vezes, nós provavelmente fazemos isso. E obediência, irmãos, é um exercício diário de negar a si mesmo, de olhar a palavra de Deus e dizer: Senhor, ajuda a obedecer isso aqui. Isso não tem sido presente na minha vida. Eu tenho destruído com uma mão o que eu tenho construído com a outra. Eu não preciso procurar por sabotadores do lado de fora. Eu sou o meu próprio sabotador. Eu sou aquele que diminui e destrói quando eu deveria estar edificando. Vamos orar, meus irmãos? E acho que é uma oração de realmente pedir graça e misericórdia ao Senhor, para que a gente possa, de verdade, examinar que a nossa casa está edificada sobre a rocha e não só sobre a areia. Deus querido, ajuda-nos, tenha misericórdia de nós, porque precisamos ser chacoalhados, despertados. Precisamos, ó Deus, olhar para a Tua Palavra com uma autoridade máxima na nossa vida, de verdade, na prática,
e não apenas num enunciado e uma declaração de fé. Ajuda-nos, ó Deus, a perceber que do começo da Tua palavra até o final, obedecer foi o grande diferencial entre justos e ímpios, e mesmo dentro dos justos, aqueles que viveram uma vida abundante e plena, e aqueles que viveram comendo os restos, por causa das consequências dos seus pecados. Dá-nos, ó Deus, agora uma reunião abençoada, como também o resto do dia. É o que oramos em nome de Jesus. Amém.